Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E hoje, antes de ir para a entrevista, de fato, eu quero agradecer aos mais de 10 mil inscritos no canal, aquelas pessoas que curtem, que compartilham, que mandam mensagens. Muito obrigada. Vocês fazem com que eu acredite em um jornalismo catalisador de boas mudanças. E para você que não curte, ainda não se inscreveu, conheça o canal, se inscreva. E caso você queira mandar a sua história também para ser escutada aqui, mande no e-mail milenatodouvidos@gmail.com, que eu vou te escutar. E a história de hoje é a história da Leia e do filho dela. A Leia, infelizmente, perdeu o filho dela, vítima de suicídio, e ela vai contar toda a história aqui. Leia, seja muito bem-vinda. E antes de começar, a falar do fato em si, eu quero que você comece contando do dia que você descobriu que estava grávida do seu filho, do James. Bom, primeiramente, boa noite. Para mim é um prazer estar conversando com você, né? E já sou inscrita no canal e estou divulgando para que outras pessoas também sejam inscritas, tendo em vista que o seu trabalho é um trabalho muito sério. Muito Eu obrigada. admiro o seu trabalho. O que que acontece? Quando eu descobri que eu estava grávida do James, eu estava em processo de separação, né? Meu relacionamento não estava dando certo. Então, eu estava tentando uma separação. Então, não era aquela gravidez desejada. Então, para mim, foi um susto, foi um baque, né? Só que eu sempre fui muito determinada. Eu já tinha dois filhos, um casal, Jonathan e Jennifer, e meus filhos estavam com a Jennifer com 6, o Jonathan com 7. Então, para mim, foi aquele baque. Mas o meu relacionamento não dava certo, né? Meu ex-marido não contribuía com nada em casa, então mesmo estando grávida, eu decidi separar, né? Lógico que levou um tempo para isso, que ele não aceitou, mas foi uma gravidez de risco, né? Tanto que eu descobri que eu estava grávida devido a uma hemorragia. Eu não entendi por que que meu fluxo estava tão forte naquele mês e minha mãe me forçou a ir ao médico e eu fui e descobri que eu estava grávida e que era uma ameaça de aborto. Aí eu fiquei preocupada, porém, assim, sabe quando você fica em dúvida? Será que não seria melhor? Então, assim, era uma maneira do meu ex-marido me segurar ao lado dele. Então, eu achava que se eu perdesse, seria melhor. Só que quando a gente é mãe, por mais que você pense essas coisas, você distraída, você se pega acariciando a tua barriga, conversando com o bebê, porque é da nossa natureza, entendeu? Eu nasci para ser mãe. Eu digo para todo mundo que eu nasci para ser mãe, né? Hoje eu tenho, além do Jonathan, da Jennifer, do James, eu tive uma bebê que hoje estaria com 17 anos. Ela nasceu prematura e faleceu. E tem o meu caçula, o Luan Rafael, de 13 anos. Então, assim, eu nasci para ser mãe. Não tem como duvidar disso. Eu, desde os meus 10 anos, que eu idealizava já a minha casa com meus filhos. Lógico que eu não sabia que eu ia passar por tudo que eu passei, né? Mas aí, voltando ao assunto do James, foi uma gravidez de risco. Eu ficava uma semana em casa, uma semana no hospital. E assim eu precisava da minha mãe, deixar meus filhos na casa da minha mãe, para eu poder ficar internada. E quando chegou no quinto mês de gestação, estava de 5 meses e meio, eu entrei em trabalho de parto. Minha bolsa rompeu. Fui hospitalizada e os médicos conseguiram reverter o quadro e me estabilizar. Porém, eu teria que ficar internada até completar o nono mês de gestação. Aí eu permaneci internada. Minha mãe ficou cuidando dos meus filhos e eu fiquei internada. Fiquei 15 dias internada. Quando completou 6 meses de gestação, não teve jeito. Aí eu entrei em trabalho de parto e o James veio ao mundo. Quando o James veio ao mundo, eu nem pude ver ele, porque já tiraram ele e correram para a UTI.
Eu fui ver o James para quase 24 horas depois. Ele teve parada cardíaca, parada respiratória. Foi assim, um Deus nos acuda. E ele Depois eu fiquei nasceu sabendo. mais ou menos com quantos quilos? Ele nasceu com 1 quilo. Depois do nascimento, ele chegou a pesar 700 gramas. Né? Ele era bem fraquinho, bem debilitado. Então, e os médicos não me passavam muita informação. Eu tinha um pouco de informação sobre ele devido a uma prima minha que trabalhava de escriturária na UTI. Então, eu tinha mais informação com ela. E foi dias muito difíceis, porque eu era a única mãe que ia para lá às 6 da manhã e saía de lá às 9 da noite, colocada para fora. Né? O segurança tinha que me tirar para fora. Eu achava assim que eu devia isso para o James. Eu devia. Eu achava que a minha presença ia manter ele lá, ele vivo. Então, assim, eu não podia tocar nele, ele ficava na incubadora e cercado de vários outros bebezinhos. E cada vez que eu chegava para visitar ele, às vezes eu olhava no bercinho do lado, na incubadora, e não tinha mais o bebezinho ali. Eu perguntava para as enfermeiras, aí elas falavam: ah, foi a óbito de madrugada. Assim, com naturalidade. Nossa, aquilo eu entrava em desespero. Então, eu achava que se eu ficasse ali pedindo para ele ficar, ele ficaria. Até era uma forma de eu pedir perdão para ele, né? Porque, querendo ou não, eu tenho a consciência de que eu não queria a gestação dele. Mas eu consegui compensar meu filho por esse início, né? Essa confusão toda de separação, eu consegui compensar. Eu fiquei com ele Natal, Ano Novo. Ele nasceu no dia 23 de novembro. E 60 dias depois, ele veio para casa. E foi um outro Só que ele nascimento também. é, só que ele só podia vir para casa se ele tivesse 2 quilos completo. Não podia, o hospital não libera antes de 2 quilos. E eu chorava muito, porque eu sentia saudade do Jonathan e da Jennifer. Porque eu saía de casa, eles estavam dormindo, quando eu voltava, eles estavam dormindo. Porque do hospital para minha casa era 1 hora e 40 minutos a pé. Eu não tinha dinheiro para pagar a E condução. você ia a Então pé. eu ia e voltava a pé. Meu Aí quando eu Deus. chegava, o Jonathan e a Jennifer estavam dormindo. Mas, eu, assim, por mais que eu sentia saudade deles, eu devia isso para o James. E aí, eu visitando ele todos os dias, pedindo para o médico liberar ele, mas ele falou, não, só quando ele tiver 2 quilos. Seu filho ainda está com 1,3 kg e ele teve várias paradas cardíacas. Ele chegou a ficar entubado. Teve um determinado momento que ele foi entubado e o médico me chamou e falou para mim que não era para eu ter esperança, que a chance dele voltar da intubação era zero. Né? Ele era muito fraquinho, o pulmão dele não estava completamente pronto ainda. O termo que eles usam é maduro. Ele não estava com o pulmãozinho maduro e o coraçãozinho dele era muito fraco. Então eu saí dali desnorteada, eu saí dali chorando, sabe, a pé. Me colocaram para fora na marra porque eu queria ficar ali perto dele. Ele segurança me tirou para fora. Eu me escondia dentro do banheiro, eu me escondia em outras alas, mas eles me encontravam. E aí eu fui embora. E era assim, um subidão até chegar na avenida. Eu fui subindo e chorando, sabe? Eu não olhava nem para os lados. Chorando, chorando, chorando. Aí eu, quase chegando já no meu bairro, tinha uma igreja aberta, quase que terminando já o culto. E aí eu vi a igreja aberta, eu lembro como se fosse hoje. A Deus é amor. E aí eu parei na porta dessa igreja e eu não consegui nem entrar. Eu caí de joelho e só chorava, debrucei no chão. Eu chorava, 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 pedia para Deus não levar ele, né? Que eu consagrava meu filho a Deus, mas para Deus não levar. Nisso veio uma das irmãs que não me conhecia, ninguém ali me conhecia, e me levantou do chão, me abraçou e falou para mim acalmar meu coração, que Deus estava indo visitar meu filho. Aí eu entrei em pânico. Falei, pronto, ele vai buscar meu filho. Aí eu queria voltar para o hospital, as irmãs falou para mim, não, vai para tua casa, descansa. Deus prometeu que está indo visitar o seu filho hoje. Aí eu fui para minha casa, mas eu não dormi. Eu passei a noite inteira sentada, orando, chorando, implorando para Deus,
para eu não chegar lá e encontrar uma cena que eu não queria encontrar, né? Eu não podia encontrar. Aí, quando eu cheguei pela manhã no hospital, às 6 da manhã, eu entrei na UTI e não tinha, ele não estava na incubadora. Aí eu comecei a passar mal, comecei a gritar com as enfermeiras, cadê meu filho? Quando eu saí daqui, ontem meu filho estava vivo, eu quero meu filho vivo, gritando com as enfermeiras, brigando, fazendo aquele auê. Aí elas tamparam minha boca e falou para mim, vem comigo, que a gente precisa conversar com você. Para mim, elas iam me dar a notícia da morte dele, então nisso eu já desmaiei. Desmaiei. Quando eu voltei assim, eu estava na sala de amamentação, onde tinha várias poltronas para amamentar, e aí tinha uma enfermeira com uma prancheta na mão, cheia de folhas. Falei, pronto, ela vai falar agora que meu filho morreu. Aí eu comecei a chorar de novo e gritar. Ela falou, olha, se você não ficar quieta, eu não consigo te dar uma boa notícia. Só fica quieta e me escuta. O James não morreu. Elas chamavam ele de formiguinha, porque lá não se chama pelo nome, chama pelo nome da mãe, né? Então é o bebê Leia. Então ela chamava ele de formiguinha, que ele era o menorzinho de lá. A cabecinha dele parecia um limão, tá? O tamanho de um limão. Aí ela falou assim para mim, mãe, o James, o seu bebê, como você chama ele, James, ele não morreu, fica tranquila, não entrou em óbito. Ele simplesmente não está mais na UTI. Vai ficar quietinha? Posso te levar até lá? Aí eu fui quieta, chorando, com medo. Aí, sabe, quando você vê o milagre acontecer, da UTI, tinha o quartinho 1, o 2 e o 3, que era para ganhar peso e ir para casa. O James saltou da UTI para o quarto 3. Aí eu chorei muito. Nossa, eu olhei para o céu e pensei comigo, Deus existe, né? Meu milagrinho tá aqui. Aí fiquei ali paparicando ele, mas ele ainda não podia ser amamentado, porque ele tomava leite por sonda, né? Então eu tirava, colocava na sonda e elas davam para ele. E aí eu ficava todos os dias lá, e todos os dias eu levava a bolsa dele. Quando ele atingiu 1,9 kg, eu estava chorando no corredor e as enfermeiras tudo me conhecia. Todas as enfermeiras, faxineira, segurança, o pessoal da recepção, todo mundo me conhecia. Aí a enfermeira falou para mim assim, por que você está chorando? Eu falei, eu tô com saudade do Jonathan e da Jennifer. Ela falou, é verdade, né, Leia? Você tem que deixar eles lá. Eu falei, é. Eu falei, eu não vejo a hora disso tudo acabar. Eu só quero levar meu milagrinho para casa. A única coisa que eu quero é levar meu milagrinho para casa. Aí ela passou a mão na minha cabeça e saiu e falou assim, eu vou ver o que eu posso fazer por você. Aí ela entrou na sala do médico, conversou com o pediatra, aí tinha um horário que eles vinham conversar com as mães. Aí ele veio para conversar comigo e falou assim, a senhora é a Leia, né? A mãe do famoso Formiguinha. Eu falei, isso. Ele falou, então, dona Leia, eu soube que a senhora é a única mãe que vem, fica o dia inteiro. Porque tinha mãe que ia para casa e pedia para quando o bebê estivesse de alta, eles ligarem para avisar. Tinha mãe que ia uma vez na semana, eu ia todos os dias. Licença. Aí ele conversou comigo, resumindo, ele falou assim, olha, eu vou o seguinte, eu não vou, não é protocolo do hospital liberar antes dos 2 quilos, mas devido à sua conduta, eu tenho certeza que você vai saber cuidar dele. Então pode ir para tua casa e vai buscar a bolsa do seu bebê, e à tarde ele vai ter alta. Eu catei assim, falei, ó, tá aqui a bolsa. Posso levar ele agora? Ele falou, claro que não. Não é assim. Vai fazer toda a papelada, aí, mas a senhora vai ser informada, tá bom? Fica tranquila. Eu sei que o James foi sair do hospital, ele tinha aquele monte de papel, um termo, né, assinando ali que eu me comprometia a cuidar bem dele. E ele foi sair de lá quase 4 horas da tarde. Aí as enfermeiras sabiam que eu ia a pé, que eu não tinha dinheiro para ir de ônibus, eu teria que pegar 2 conduções. Aí ela falou para mim, a enfermeira, Leia, a gente conversou entre nós aqui, a gente vai te dar o dinheiro das 2 conduções para você não ir a pé com ele. Ele está bem fraquinho ainda, né? Você vai de ônibus.
Menina do céu, eu entrei no ônibus, o motorista, senhora, senta, ó, esse aqui é meu bebê. Meu bebê ficou na UTI, quase morreu, teve 16 paradas cardíacas. Olha, meu filho é um milagre. Senhora, senta, por favor, senta. Então, motorista, é o meu bebê. Olha que bem, eu estou levando meu bebê para casa. Aí o cobrador, senhora, senta. Você escutou o que eu falei pro motorista? Ele saiu do hospital hoje, ele ficou 60 dias no hospital, ele nasceu prematuro. Senhora, senta, tá bom. Parabéns pelo bebê. Aí eu sentava. Aí todo mundo que sentava perto de mim, eu contava a história dele. Que ele nasceu prematuro, que ele quase morreu, que ele agora ia para casa conhecer os irmãozinhos dele, sabe? Aquela festa. E eu fazia aquele alvoroço. Aí cheguei em casa, eu lembro que eu nem parei na minha casa. Eu fui direto para casa da minha mãe, aonde meus filhos estavam. Estava o Jonathan e a Jennifer. Aí eu cheguei, entrei, minha mãe estava distraída, estendendo roupa. Eu entrei, coloquei ele em cima da cama e chamei minha mãe. Minha mãe olhou assustada assim e falou: você aqui nesse horário? O que aconteceu? Eu falei: vem ver o que aconteceu. Aí mostrei ele para minha mãe. Eu falei: meu milagrinho está aqui em casa. Aí minha mãe me abraçou, chorou comigo, minhas irmãs. E aí, tadinho, ele era muito feinho, porque ele não tinha mais aonde pegar veia, então rasparam metade da cabecinha dele e ficou aquelas manchas de agulha, aqueles hematomas, sabe, roxo. E ele parecia um ratinho, mas para mim ele era o bebê mais lindo do mundo. Aí eu falava para minhas irmãs assim: ele é lindo, né? As minhas irmãs: é, ele é bonitinho. Eu falei: não, ele é lindo, ele é lindo. Aí eu tinha todo o cuidado do mundo. Quando eu engravidei do James, eu perdi meu emprego, né? Porque foi uma gravidez de risco, e eu também cantava numa banda dia de sábado, né? Para sustentar minha casa, né? Devido ao que eu te falei, meu marido não contribuía, então eu cantava aos sábados e de segunda a sexta trabalhava em confecção. E aí eu perdi meus dois empregos. Então, assim, eu estava na lona, eu estava vivendo de ajuda. Minha gestação foi terrível. Eu passei muita fome na minha gestação. Passei muita fome. Porque o que eu tinha que comer, eu dava para meus dois filhos. Então, eu poupava meus dois filhos. Então, assim, quando o James veio para casa, minha luz estava cortada, minha água estava cortada. E eu não tinha nada no armário para fazer. Não tinha. O meu ex-marido, ele era tão folgado que eu deixei as crianças com a minha mãe, mas ele também foi para casa da minha mãe. Foi comer, dormir, tomar banho. Mesmo Então, assim, separado já. não, ele era muito folgado, Nossa. sem noção. Aí eu cheguei na minha casa, toda essa situação. Aí tinha uma amiga nossa da igreja, ela frequentava essa igreja Deus é Amor que eu te falei. Uhum. Aí ela sempre ia me visitar. Foi ela que descobriu que eu estava grávida antes de eu descobrir. Porque quando ela falou para mim, eu duvidei. Ela simplesmente já estava passando pela porta da minha mãe e eu não queria nem saber de Jesus, de igreja, eu não queria saber. Queria viver a minha vida. Aí eu passei por ela, ela falou assim: moça, vem aqui. Ela falou para minha mãe: Marta, essa moça é sua filha? Minha mãe é. Aí ela falou assim: posso orar por você? Eu falei: vai, né? De graça. Bem snob. Aí ela pegou, orou por mim e falou: Deus está dando um livramento para o seu bebê, tá? Deus está dando um livramento para ele. Eu peguei e pensei comigo assim: ó, louca, eu não estou grávida. Tava descendo para mim normal. Falei: eu não estou grávida. Então, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de gravidez. E no mês seguinte, quando eu tive hemorragia. Então, tá. Cheguei em casa, não tinha comida para fazer, não tinha água, não tinha luz. Essa irmã veio visitar. Minha mãe falou que eu estava em casa, ela veio me visitar. Aí ela falou: não, mas não pode ficar assim, não tem condições de você ficar assim. Me dá os papéis de água e luz. Aí ela foi e levou para a igreja. Chegou na igreja, ela fez um apelo para o pastor, e o pastor deu o valor equivalente àquelas contas. E no dia seguinte ela pagou aquelas contas, que era mais de uma, tanto de luz e tanto quanto água. E ela pagou aquelas contas com a ajuda da igreja, pediu já para religar e me trouxe uma compra. Mas uma compra completa, com produto de higiene, com mistura, com alimento, com leite, com meus filhos. Então, assim, ela me socorreu. Ela me socorreu. E devido a eu quase ter perdido o James, eu fiquei com muito medo de perder o James. Então, eu corri para a igreja, né? Corri para a igreja,
porque eu prometi para Deus no hospital, quando o médico falou que ele não ia sobreviver, eu caí de joelhos no chão do banheiro do hospital e falei, Deus, eu não queria, mas o Senhor me deu. Se o Senhor me deu, deixa ele comigo. Não leva embora, não. Leva eu no lugar dele, porque eu não vou saber viver sem meu filho. Perdoa por tudo que eu fiz, mas eu consagro meu filho a ti. Não leva meu filho de mim. Eu consagrei meu filho por várias vezes a Deus. E no momento que ele chegou em casa, eu devia isso a Deus. Eu tinha que seguir os caminhos do Senhor. O James tinha uma saúde frágil, ele teve problemas respiratórios. Então, ele teve uma bronquite. E eu passava, assim, às vezes uma semana com ele dentro do hospital, 21 dias, 14 dias, isso em cima de uma cadeira de plástico, sentada, sem ninguém para revezar comigo. Eu ali, só eu e ele e Deus. E o tempo foi passando, o James foi crescendo e as internações continuavam, era antibiótico, e aí comprava um remédio com muito sacrifício, e aí não dava certo, tinha que comprar outro, aí eu começava a trabalhar, o James ficava mal, eu tinha que sair de serviço, e foi assim até os 4 anos. Até os 4 anos, quando me ensinaram a fazer um xarope caseiro, que eu fiz e acabou a bronquite do James, acabou. E que Nunca mais xarope é atacou. esse? Porque as pessoas vão querer saber que xarope é esse. Não, eu faço questão de falar, foi minha ex-sogra que me ensinou, foi um xarope de abacaxi com mel. Olha, Um simples xarope de abacaxi com mel. Sabe? Fervendo, corta o abacaxi em cubinhos, ferve com mel e põe num vidro e vai dando de colher, 3 vezes ao dia. E foi o que curou a bronquite do James. e Laia, quanto você contando essa garra toda, o quanto é importante ter pessoas abençoadas, pessoas de luz nesse caminho, né? As pessoas lá no hospital, a sua mãe, a sua ex-sogra, essa moça da igreja, o quão importante essas pessoas no caminho, né? Que estão ali para ajudando e você ali sem desistir, mesmo a vida difícil, quanta garra você tem. Pode continuar a história, porque eu precisava dizer o quanto a garra e quanto essa rede de apoio também é Ah, eu não importante. desistia nunca, eu não desistia e eu não desisto. Eu não desisto de um filho jamais. Meus filhos e os meus netos é tudo para mim. Eu costumo dizer que eles são o meu coração fora do peito. Então, o Ali James dos teve a 4 anos, saúde. isso, você estava dizendo dos 4 anos, ele curou ali da bronquite. Isso, e não teve mais nada. Não teve mais problema de saúde nenhum. James teve uma saúde de ferro. O James, a única coisa que ele tinha é que ele era hiperativo. Chegou a fazer tratamento. Ele, na verdade, ele era antes não detectaram como, né? Mas hoje sim, fecharam o diagnóstico do meu filho. Ele era TDAH. Uhum. Então ele tinha um grau muito forte de hiperatividade, ele não se concentrava em nada, em nada. Ele não parava quieto um minuto. Se ele estava sentado, ele começava a bater os pés. Se eu segurasse os pés dele, ele batia as mãozinhas. Se eu segurasse as mãozinhas, ele começava a fazer com a cabeça. Ele não conseguia ficar quieto. Ele não tinha retardo nenhum, mental nenhum. Mas ele tinha uma idade que não era compatível com o físico dele, Uhum. né? Então, assim, ele tinha um jeitão mais de criança. Ele cresceu e o cérebro esqueceu de acompanhar. Então, o James, ele era muito arteiro, ele me dava muito trabalho mesmo. Ele foi expulso da creche com 4 anos. Só que daí eu consegui, lógico, que na prefeitura, com os conhecimentos que eu tinha, consegui que a diretora que expulsou ele fosse ela expulsa. Porque como você expulsa uma criança de 4 anos? E ela Ela expulsou com que alegou para mim, justificativa? ela alegou para mim que ele estava sendo convidado a se retirar da escola porque todas as crianças dormiam à tarde e ele não dormia, ele não tinha sono. O James ele não tinha sono. Eu tinha que convencer ele a dormir. Então ele não dormia. Então ele ficava assim, na sala de uma tia, ouvindo o que essa tia falava, aí falava para outra tia o que a tia falou dela e ia levando e trazendo conversa. E nisso ele gerou aquela confusão na creche. Mas ele era uma criança. Ele era uma criança, ele não tinha juízo. Até em casa, eu tinha que levantar às 5 da manhã para trabalhar e o James só ia dormir lá para meia-noite, 1h30 da manhã. Eu tinha que convencer ele a dormir.
sabe? Ficar ali do lado dele, fechando. Eu fechava o olhinho dele assim, estava segurando, para ele dormir. Ele não tinha sono. Até que me ensinaram também. Essa ex-sogra me ensinou. Bate alface, broto de alface com água e adoça com mel e dá para ele. Nossa, foi batata. Eu dava essa misturinha para ele 8 horas da noite, quando era as 9, o James estava dormindo. Era automático. Né? Vai, fica aí a dica para as mãezinhas. Né? Que não quer usar remédio de farmácia, pelo menos utiliza um método natural. Ah, isso é extremamente importante. Sabemos que as plantas também têm métodos medicinais, então é muito importante também, porque é comprovado Sim, também que elas ajudam. sim. E Aí o Leia, de onde veio esse nome? Porque é Jonathan, Jennifer, James. De onde veio o James? Todo mundo com eu tô J. doida para você me perguntar isso. Eu vou te contar. Você sabe que filho de rico se chama Joaquim, Maria, Antônio. Agora, filho de pobre tem que ser mais incrementado, sabe? Parece que pobre tem bastante imaginação. Então, o Jonathan, a origem do Jonathan veio da família do meu marido. Quando eu tive o Jonathan, uma semana antes de eu completar 16 anos, eu tive o Jonathan. Aí eu queria colocar o nome dele de John. Olha só, tadinho, eu ia colocar o nome do bichinho de John Mike. Aí o meu ex-marido, na época a gente estava junto, aí ele chegou na casa do pai dele e falou assim: pai, o meu bebê nasceu. Que nome que eu coloco nele? Na época tinha uma série, que passava todos os domingos na Globo. Chamava, era o Casal 20. Tinha o Jonathan Hart. Aí o meu sogro olhou para a cara dele e falou assim: coloca lá Jonathan Hart. Aí ele chegou no hospital falando para mim: meu pai falou que o neném vai chamar Jonathan Hart. Eu falei: não, já que você escolheu um nome, então o outro eu dou. Então eu escolho o Wendell. Aí ficou Jonathan Wendell. Aí, um ano depois, 1 ano e 2 meses depois, chegou ao mundo a Jennifer, que eu ia colocar o nome dela de Stephanie. Aí meu ex-marido falou: não, eu quero colocar o nome dela de Sabrina, porque ele lia aqueles romances. Não sei se você já ouviu falar, romance Sabrina. Aí ele falou assim: não, eu quero colocar o nome dela de Sabrina. Nisso veio a minha cunhada, que antigamente a gente se comunicava por cartas, e a gente morava junto com a minha cunhada. E eles tinham uma irmã que morava em Goiânia. Aí essa minha cunhada falou: não vai colocar nem Sabrina e nem Stephanie. Eu escrevi para Cida e falei para ela que para combinar com Jonathan, vocês vão colocar o nome dela de Jennifer. Aí eu fiquei olhando assim e falei: mas peraí, de novo eu não vou poder escolher nome de filho? De novo? Aí eu fiquei pensando assim, falei: eu queria tanto colocar Stephanie, mas eu gostei do Jennifer. Aí eu falei: tá bom, eu vou colocar Jennifer, então que combina com Jonathan. Aí meu ex-marido: então coloca Jennifer Sabrina. Falei: então tá bom, fechou. Jennifer Sabrina. Quando foi a vez do James, que eu fiz ultrassom, deu que era um menino, porque na época do John e da Jennifer não tinha ultrassom, só para quem podia pagar. Né? Estou falando de 31 anos atrás. Só para quem podia pagar. Então o neném era bebê surpresa. A gente sabia o que era. Eu era louca por uma menina. Quando eu engravidei do John, eu era louca por uma menina. Eu podia jurar que havia uma menina. E meu ex-marido, ele falava assim: é um menino, boba. Não adianta nem se apegar, é menino. Vamos escolher o nome de menino, porque é menino. E eu, cala a boca, vai ser uma menina. Quando nasceu, um parto complicado, porque eu era muito novinha, né? Eu fiquei desacordada por 6 horas. Então ele conheceu o bebê primeiro que eu. Aí ele que me contou. Ele que me contou que era um menino. Aí tá. 1 ano e 2 meses depois, eu tô lá na maternidade de novo, para ter de novo o neném. E aí, quando as enfermeiras tiram ela, fala: nossa, que bebezona! Ela deve pesar mais ou menos, pelo menos uns 3,5 kg. Porque o Jonathan pesou 3,200. Aí levaram ela para pesar, já fiquei feliz, né? Uma menina. E dessa vez eu estava consciente, eu acompanhei tudo. Aí voltaram com ela: gente, vocês não vão acreditar, a menina pesa 3,750 kg. Era uma nenenzona mesmo, sabe? Cabeluda, linda, linda. Coisa mais linda. Aí tá bom. Do James, eu consegui fazer ultrassom. Eu fiz várias ultrassom durante a gestação, até porque era uma gravidez de risco, né? Então tinha que fazer direto o acompanhamento. Então eu sabia, desde o início, que era um menino.
Aí fiquei pensando que nome que eu vou colocar, porque eu queria colocar para combinar com os irmãos. Mas não vinha nada em mente, nada. Sabe? Devido também eu ter rejeitado no começo, não vinha nada em mente. Mas eu sabia que esse neném ia nascer e ele tinha que ter um nome. Aí a minha irmã sugeriu, falou, Lé, por que você não coloca James? James é um nome tão bonito. Eu falei, tá aí, gostei. E detalhe, tá? Todos eles é com JH. Não pensa você que é Jonathan, Jennifer e James. Não, é É tudo James com com J, JH. tudo com JH. O James mesmo se escreve James. Então, assim, no México é Rames. Então, o que que acontece? Aí a minha mãe, eu tinha ido numa consulta e minha mãe gostava de me acompanhar, sabe? A mãe sempre foi muito presente. Aí eu falei, ai, mãe, agora eu queria um segundo nome para o James, porque o Jonathan e a Jennifer têm dois nomes. Ela falou assim, para combinar mesmo, para você, para ficar um negócio bem bonito, o Jonathan não é Jonathan Wendell, com W? Eu falei, é. Ela falou, então coloca James Washington. Eu falei, olha, casou. Na hora, fechou. Aí então era James com JH e W. Tinha que ter o W. É nome de Então gente ficou. importante. James Washington. Um nome forte, um nome Muito forte. forte. E nome bem de pobre, né? A gente que é pobre, a gente tem uma imaginação fértil. E aí esse James foi crescendo. Esse James foi crescendo, saudável, arteiro. Olha, o James me deixou de cabelo em pé. O James, ele tinha, assim, uma energia fora do comum. E eu sempre trabalhei. Como eu te falei, que eu estava em processo de separação, eu me separei. O James tinha um ano e alguns meses. Eu me Mas separei. o pai chegava a ser presente na vida dele ou nem isso? Sim, sim. Era presente mais na parte de Ele era presença do que presente para se financeira. aproximar de mim. Ah, Ele entendi. nunca foi um bom pai. Ele Uhum. era muito carinhoso comigo. Ele carregava eu até no colo. Mas o motivo maior da minha Uhum. separação com ele não foi só porque ele era preguiçoso, não gostava de trabalhar. Isso eu aturava, porque eu sempre fui trabalhadeira, eu trabalhava em dois empregos. O que mais pesou era a forma que ele tratava as crianças. Nisso eu estou me referindo do Jonathan e da Jennifer, Sim. porque as crianças já eram grandinhas, sabe? Então, assim, ele batia muito nas crianças, ele não acompanhava lição de casa, eu estava apurada ali na cozinha fazendo janta, eu tinha que ficar ensinando as crianças porque ele batia. Ele fazia uma pergunta para as crianças não sabiam, ele tinha que ensinar. As crianças não sabiam responder, ele dava tapa na nuca. Eu comprei um videogame para o meu filho, lançamento. Meu filho, o sonho dele era ter um videogame. Eu comprei o lançamento na época que lançou o PlayStation. Eu comprei para o meu filho. Quem se apossou do videogame? O pai. Aí ele batia com o controle do videogame na cabeça do menino quando eu não estava perto. Porque o menino não podia jogar. Aí quando eu chegava, era aquele inferno. Chegava tarde do serviço, tinha que correr para a cozinha, a pia cheia de louça, porque ele não fazia. Além de não trabalhar, ele ainda fazia um monte de sujeira na casa e batia nas crianças. Então eu tinha praticamente nessa época três filhos, porque o meu marido se tornou um filho. Ele era bem trabalhoso, sabe? Aí quando eu chegava, ele vinha todo meloso, oi amorzinho, como foi seu dia? Aí eu tirava a comida para as crianças, primeiro, a minha regra era alimentar as crianças primeiro. Ele ficava roubando a mistura do prato das crianças, ele dava tapa nas crianças, enfiava o dedo na comida das crianças, para as crianças ficarem com nojo da comida e dar para ele. Então ele era bem assim, difícil de Bem, lidar, sabe? Bem molecão mesmo. E isso foi me enchendo, foi me enchendo, me enchendo. Até que um dia a minha filha deu um grito, e ele tava jogando videogame, ele se assustou e o controle caiu da mão dele. Aí ele foi e deu um tapa na cara da minha filha com as costas da mão. E ali jorrou sangue. Falei, não, agora chega. Chega, chega, para mim chega. Aí eu coloquei ele para fora de casa, ele foi morar na casa da minha mãe. Aí ele começou a inventar para minha família que sábado à noite eu não ia cantar coisa nenhuma, eu ia era fazer programa. Colocou minha família toda contra mim. A E a eu, sua família ainda ficou contra você. ficou. E eu não estava nem aí para explicar nada para ninguém, porque eu sabia da minha vida, eu sabia da minha vida, eu sustentava a minha casa, eu pagava água, luz, aluguel,
Eu fazia compra do mês, eu pagava escola particular para os dois, período integral, lanche para período integral para os dois. Então, era dois lanches para o Jonathan, dois para a Jennifer por dia. Então, assim, eu pagava minhas contas. Eu vou ficar dentro... Minha família não chegou em mim e perguntou. Uhum, Porque qual a obrigação deles? Leia, vem cá, o Claudemir está falando isso, é Claudemir o nome dele, tá? uhum. Claudemir está falando isso e isso de você. Isso procede? Não, ninguém me perguntou. Já me tacaram pedra. Viraram as costas para mim, ficaram de mal de mim. Então, o que eu fiz? Deixei eles tocando para lá e eu fiquei tocando no meu canto. E O tempo quando, foi passando. e quando o James nasceu, a família se uniu? Porque aí a sua mãe te Não, ajudou, nessa época estava tudo em paz. já Quando o estava James tudo em nasceu, estava paz. tudo em paz. Só que o Aham. James nasceu moreno. E a minha mãe é morena, meu irmão é moreno, minha irmã é morena. Nós temos sangue de boliviano. O pai da minha mãe era boliviano. E o James, ele tinha o cabelo liso e era moreninho. Só porque os dois mais velhos era branco, pronto. A minha família já começou. Tenho certeza que esse moleque não é dele. Ela pulou cerca. E ficou isso, sabe? A vida inteira o James escutou isso. A vida inteira. E foi uma das coisas que incomodou muito ele na fase adulta, porque ficavam repetindo isso para ele. Ah, por que você não conversa com a sua mãe? Faz ela te falar quem é seu pai. Você tem que saber quem é seu pai, é um direito seu. Poxa, na minha família é toda uma mistura. Tem mestiça, porque da parte do meu pai, a mãe do meu pai é neta de japonês. Tem mestiça, tem loirinha, tem morena, tem cabelo cacheado, tem cabelo liso. Agora, por quê? Porque eu saio à noite, porque eu canto à noite, né? Eu sou julgada. Então, eu também deixei para lá, não me defendi, não. Não me defendi, não. Deixei para lá. Porque quem me justifica é Deus. E assim seguiu. Nessa época do James pequenininho, estava tudo em paz, porque até um ano e um mês, 2 meses mais ou menos, o James estava com o pai e a mãe ali perto. Quando eu me separei do condenado, começou os infernos. Aí começou aquele inferno, porque ele queria me obrigar a voltar, e eu não queria, porque eu já me separei dele. Antes de eu colocar ele para fora de casa, eu já estava separada de corpos. Eu não dormia mais com ele. E eu já estava namorando. E eu avisei ele, antes de eu começar a namorar, quando a pessoa que me pediu em namoro me pediu em namoro, eu cheguei nele e falei assim: olha, eu tô gostando de outra pessoa, e ele me pediu namoro e eu vou aceitar. Ele deu risada e achou que eu tava brincando. Ele achou que eu tava brincando e eu tava falando sério. Aí, eu, tipo assim, eu não gosto de mentira, entendeu? Eu gosto de jogar limpo. Só que ele me colocou numa situação complicada. Porque daí ele queria tirar as crianças de mim, ele ficava me ameaçando, aí ele ameaçava se matar, e eu segui firme com o meu namoro. E Segui Laia, firme. esse seu namoro, ele foi um bom padrasto para o seu filho? Como é que era essa relação com seu filho? Maravilhoso, maravilhoso. Eu, sinceramente, eu descobri, quando eu conheci essa pessoa, era mais velha que eu. Nessa época, eu estava com uma lanchonete. Uhum. Lembra que eu te falei que eu perdi meu emprego durante a gravidez do James, tudo? Então, quando o James nasceu, eu voltei a trabalhar em confecção, só que eu não parava em emprego nenhum devido à saúde debilitada dele. Então, o que que eu fiz? Eu fui ser sócia de uma lanchonete. Então, nessa minha lanchonete, tinha 10 mesas, eu servia refeições, tinha mesa de sinuca, tinha karaokê, e eu não tinha funcionários, eu era tudo. Eu era cozinheira, eu era faxineira, eu fazia tudo, Uhum. tudo. E de lá saíam os marmitex para meus filhos. Porque meu filho subia, meu filho estava com 9 anos, meu filho subia, era perto de casa, ele subia, pegava os marmitex e descia. Então eu não tinha mais aquela bagunça na minha casa de louça suja. E atendia muito bem o meu filho. Cada dia meu filho comia uma coisa diferente, né? Aí, nessa época, e foi nessa lanchonete que eu conheci esse vereador. Na verdade, eu nem conheci ele, ele que me conheceu, porque depois ele me contou que ele ia lá todos os dias só para me ver. E ele era fora do meu padrão, sabe? Eu gostava de homens mais novos, eu gostava de homens magros. Eu vou ser bem sincera, eu era exigente. Sei que eu não sou bela, que eu não estou em condições de ficar escolhendo, mas eu. Tanto que o meu pai dos meus filhos era lindo, branquinho, cabelo preto, olho verde. Não foi isso o motivo da nossa separação. Não, ele é um homem muito bonito até hoje.
Eu tô com 47 anos, ele tá com 50. Muito bonito ele. Tanto é que meus filhos são lindos. Puxou a beleza dele. Então, o que que acontece? Ele começou com uma amizade e um dia ele me chamou para conversar. Ele foi bem franco. Ele falou para mim assim, Leia, nisso eu também já estava gostando dele, eu já estava notando ele. Foi quando eu falei para o meu ex-marido que eu estava gostando de uma pessoa. E ele não acreditou. Então, assim, como ele não queria sair do quarto, a gente estava separado de corpos, e eu fiz ele sair do quarto. Então, ele dormia na sala. Quando eu falei que estava gostando de uma pessoa, ele foi pro quarto. Falei, bom, se o seu problema é o quarto, fica no quarto, eu vou pra sala. Mas dormir com ele, eu não dormia. Não deixava ele tocar em mim. Isso ficou um bom tempo assim, até eu me separar dele. Aí esse rapaz, que era mais velho que eu, 15 anos, me pediu em namoro e eu aceitei. E eu me apaixonei loucamente por ele. Mas loucamente. Eu tinha dó de colocar o pai dos meus filhos para fora de casa. Aí ele chegou em mim e falou: Léa, você entende que é uma situação complicada? Nisso, o meu namorado. Eu vou te levar no teu portão, o seu ex-marido está lá dentro. É uma situação complicada, você precisa tomar uma decisão. Ah, minha filha, não pensei duas vezes. Cheguei no meu ex-marido e pedi para ele ir embora. Falei, eu preciso que você vá embora, porque o meu namorado precisa frequentar a minha casa, ter contato com meus filhos. Pra que eu fiz isso? Ele nunca tinha relado um dedo em mim. Nesse dia ele me bateu. Mas ele me bateu muito. Bateu muito. Aí eu falei, bom, aproveita a carona e vaza. Porque depois que ele tinha batido na minha filha, que eu coloquei por fora de casa, ele voltou de novo para casa. E aí, dessa última vez, foi definitivo. Eu não quero Mas mais quando você aqui. ele bateu em você, você chegou até a fazer boletim de ocorrência ou você tinha dó, alguma coisa? Não, eu não pude fazer. Eu não pude fazer porque ele me bateu e correu na casa da minha mãe. Falou assim, ó, acabei de pegar a Leia com um macho. Acabei de pegar a Leia com um macho e eu tive que tomar uma atitude, tive que dar uns tapas nela. Sabe o que minha mãe falou? Merecido. Não, é merecido. Não, você está na sua razão. Chega nela, já aprontou demais. Porque o que ele contava para minha família é que eu era uma safada. Só que veja bem, eu sou mãe. Eu sou mãe. A minha filha pode estar errada. Mas coitado do meu genro se falar isso aqui dela. Eu posso falar. Eu posso. Mas na frente dele, eu não falo isso aqui para minha filha. Ele falou, cala a boca, chega, parou por aqui. Quando ele sai de perto, aí eu chamo minha filha e falo, ó, você errou, você está errada. Hoje minha filha está separada. Mas eu não tinha um bom relacionamento com o meu genro, não. Porque ele gostava de falar mal da minha filha para mim. E eu não aceito. Não aceito. E Leia, E nesse meio tempo, o Jamie estava com quantos anos, mais ou menos? Era novinho. novinho, quando ele saiu da minha casa, que eu consegui tirar ele da minha casa, o James estava com um ano e um mês. Eu consegui tirar ele Ah, da minha novinho. casa em dezembro. Aham. O James fez aniversário em novembro. Aí, a partir do Natal, o meu namorado começou a frequentar minha casa, ter contato com meus filhos. Meus filhos aceitou ele bem. O James, nossa, o James era um bebê ainda. O James Uhum. ficava bem no colo dele, a Jennifer aceitou ele bem. O Jonathan não. O Jonathan não aceitou. O Jonathan não aceitou, o Jonathan maltratava ele, o Jonathan xingava ele. O Jonathan, quando ele chegava, o Jonathan falava: por que você não vai para sua casa? Você não tem casa, não? O que você veio aqui? Você está querendo minha mãe? Mas você não vai pegar minha mãe, não, viu? Então o Jonathan era bem bravo. Mas a gente foi levando. Foi levando, a gente foi ficando, ó, você vê. O James estava com um ano e um mês. Nós fomos levando essa situação até o James completar 4 anos. Quando o James completou 4 anos, ele comprou uma casa, porque ele era aquele solteirão que morava no fundo da casa da mãe. Só que ele era um homem de posses, né? Ele era vereador e ele tinha um cargo numa empresa, né? Eu não vou citar aqui o nome da empresa, mas ele tinha um cargo numa empresa, ele era empresário, né? Ele tinha um cargo muito importante. Então, ele falou assim: eu não tinha motivo para sair da casa dos meus pais, né? Ele morava nos fundos. Mas hoje eu tenho um motivo. A primeira providência que ele fez foi comprar uma casa. Ele comprou uma casa, me levou numa loja, mobiliou essa casa, fez um convênio para mim, que eu sempre tive problema de coluna, fez um convênio para mim, e devido à bronquite do James, ele fez um convênio para o James. Então, o que eu posso falar de um homem desse?
As pessoas falavam para mim, ele só quer tirar uma casquinha. Mas não era isso que ele mostrava para mim. Ele me incentivou a voltar para a escola. Eu voltei a estudar. Quando eu estava na escola, ele sabia que meus filhos iam ficar sozinhos. Ele saía do serviço dele, ele passava no açougue, ele comprava uma mistura, ia para minha casa e cozinhava para meus filhos. Eu e meu irmão estudávamos, meu irmão morava comigo. Nós dois estudávamos à noite, então a gente deixava arroz e feijão pronto. Para eu dar janta para as crianças quando eu chegasse da escola, pois ele saía do serviço, passava no açougue, e era quando meus filhos sabiam o que era uma carne, porque a gente não tinha condições. Então, assim, nessa época, foi uma época de aperto. Nessa época, eu já não estava mais na lanchonete, eu já tinha perdido o ponto, devido, assim, problemas que eu tive financeiro, né? Clientes que compravam mensalmente fiado, né? E não pagaram. Eu perdi meu ponto. E aí você, depois da creche, com que idade o James começou na escola mesmo? Na primeira Ele série sempre foi de escola, da creche já encaminhou. Ele da fez tudo, ele escola? fez creche, ele fez pré-escola, ele fez tudo. Quando foi para eu colocar o nome dele de James Washington, as pessoas falavam para mim assim: menina, você não põe esse nome doido no menino, não, porque ele não vai conseguir escrever esse nome. É muito difícil. Uhum. Pois com 4 anos de idade, o James escrevia. James Washington de Arruda Álvares. Ele escrevia o nome dele. Ele era muito inteligente. Mas ele era inteligente ao extremo. A letra dele era um garrancho. Aí eu perguntei pro médico, né, que eu comecei a fazer acompanhamento com psicóloga com ele, né? Devido reclamação, todo dia tinha reclamação, professora do James, E as em todas as reclamações séries. na escola era o quê? Comportamento, ele não parava na carteira dele, e Ah, nem na devido à sala. questão Ele ia de sala também. em sala, Aham. ele delegava funções. Ele, com 5 anos, ele falava para a faxineira onde que ela tinha que limpar. Ele pegava a pazinha para ajudar ela a pegar o lixo, em vez de passar ela a estudar. Entrava na cozinha, perguntava para a merendeira se ela queria ajuda para enxugar a louça. A função dele na escola era estudar, não ficar andando pela escola, sabe? Então, sempre tinha reclamação dele. Então, quando eu comecei a receber muita reclamação do James, eu passei ele na psicóloga. E ele começou a fazer tratamento. Chegou num ponto que o James estava dando tanto trabalho na escola, mas tanto trabalho, que ele precisou tomar medicação. Aí ele fez uso da Ritalina, que é um medicamento tarja preta, e ele ajuda, né, a criança se acalmar, se Na concentrar. Então, na verdade. época que ele tomava Ritalina, nossa, tranquilo, tranquilo. Isso eu estou falando já quando o James estava com 9 anos, né? O James já está na fase dos 9 anos. Aí ele ficou tomando por um ano essa Ritalina e depois essa Ritalina foi extinta, né, pela rede pública. E aí tinha que comprar e eu não tinha condições de comprar, que era muito cara, né? Eu não tinha condições de comprar para o mês inteiro. Aí ele parou com a Ritalina e voltou a dar trabalho. E nessa fase também, eu devo voltar atrás para te explicar que nessa fase eu já não estava mais com o vereador, nosso relacionamento não deu certo, por causa da diferença de idade, ele era muito ciumento, né? Ele bebia demais e cada vez que bebia jogava na cara que tinha me tirado da lama, que tinha me dado uma vida de rainha, e eu não levo desaforo para casa. Eu Ele me mandou embora de casa 2 vezes, na terceira vez eu fui. Aluguei uma casa e fui. Nessa época eu estava trabalhando em escola, você sabe esses carguinhos políticos? Aí eu estava num cargo político, porque estudo mesmo eu não tinha. Estudo eu não tinha. Mas aí os políticos indicam, né? A gente consegue. Aí eu trabalhei 1 ano e 8 meses na prefeitura, pagava meu aluguel bonitinho, pagava as contas certinho, nunca faltou nada para meus filhos. Eu sempre fui pai e mãe, sempre. Então eu acho que eu nasci para ser pai, porque meus filhos nunca teve assim um amparo de um pai, nunca teve, nunca. E eu cuido dos meus filhos até hoje. Aqui em casa meu apelido é Nossa Senhora do Pix. Porque às vezes o mais velho de 31 anos pede Pix, às vezes a menina pede um Pix, e eu faço com muito gosto. Faço com muito gosto. Eu tenho prazer em ajudar meus filhos. A menina está separada, está morando sozinha, mas mora aqui pertinho de mim. O menino está morando com a terceira esposa.
Ele tem 6 filhos e ela tem 4. Então, eu sou avó de 10 netinhos. Então, me separei desse vereador, toco a vida para frente, fiquei numa depressão profunda, porque ele fez comigo o que a noiva do James fez com o James, que mais à frente eu vou te contar. Tá bom. Ele fazia, ele fazia assim. Ele chegava em mim e falava, Léa, nós dois, porque depois que eu saí da casa dele, a gente continuou ficando junto. Foi mais uns 3, 4 anos assim. Aí ele falava para mim assim, Léa, vamos parar por aqui, não tá dando certo. Nós dois não vai dar certo, vamos parar por aqui. Aí ele terminava comigo. Eu mergulhava no fundo do poço. E nessa época eu fumava, eu ficava só no cigarro e café. Não me alimentava, não dormia, ficava só o pó. Passava 2, 3 dias, 4 dias, ele voltava. Ai, não aguentei ficar longe de você, vamos reatar? Aí, mais uma semana de novo, vamos parar por aqui, Leia, não dá. A gente está tentando, mas a gente está dando murro em ponta de faca, não vai dar. E sempre assim, sempre. E de tanto ele fazer isso, eu mergulhei numa depressão profunda. Eu cheguei a pensar em suicídio. Cheguei a pensar. Só que cada vez que eu pensava em suicídio, eu via o rostinho dos meus filhos e falava, não, peraí, meu filho não merece isso. Meu filho não pode passar por isso. Cheguei a entrar na casa dele, porque depois que ele ficou nessa confusão toda, termina e volta, ele deu moradia para a ex-noiva dele. A ex-noiva dele foi morar na casa dele. Ele mentiu para mim. Ele falou para mim que ela dormia no quarto que foi dos meus filhos. Mentira, os dois viviam como marido e mulher. Então ele queria assim, ele queria levar os dois relacionamentos, né? Eu era a mulher que ele amava e ela era a mulher que era conveniente ficar com ele. Conveniente por quê? Porque ela não tinha bagagem, ela não tinha filhos, ela era uma solteirona também de 37 anos, eu só tinha 25, né? Então, todo mundo, aonde ele me levava, as pessoas ficavam me elogiando, porque na época eu era bonita, magrinha, de boa aparência, sabe? Sabia conversar, eu sabia me comportar de um churrascão em cima da laje até um evento político, como eu ia sempre com ele, né? Então, assim, E Laia, para ele, nesse para período, sair, a família te julgava muito? a família dele, A sua família te julgava? sim, sim, porque eles queriam que eu voltasse com meu ex, né? Meu ex continuou morando com eles. Até ele conhecer uma pessoa e morar junto com outra pessoa. Ele ficou muitos anos na casa da minha mãe. Depois ele alugou uma casa, o meu filho foi morar com ele, que meu filho não quis ficar comigo. Quando eu fui morar com esse vereador, meu filho não foi comigo. Ele preferiu o pai. Então, assim, ficou eu, o Jonathan, não, eu, a Jennifer e o James com esse meu ex-marido. E o Jonathan foi com o pai, que foi o meu primeiro marido. Então, nessa história toda, que eu fiquei com depressão, eu saí daqui um pouco, porque a psicóloga, a psiquiatra falou para mim, olha, você precisa de um lugar para você sair daqui um pouco. Porque o que aconteceu? Ele dizia para mim que ele vivia com essa moça só para ajudar ela. Ela estava dormindo no quarto que era dos meninos, que não tinha contato com ela. Só que ela apareceu grávida. E eu surtei. Eu acreditava que eles dormiam em quarto separado. Eu surtei. Aí, como eu tinha a chave da casa dele, que um dia eu morei lá, um dia eu entrei na casa dele com 1 litro de álcool e uma caixa de fósforo. Fui até o quarto dos dois, eu ia tacar fogo nos dois e trancar a porta do quarto. Depois eu pensei bem, eu vi os dois dormindo, eles não notaram a minha presença. Eu vi os dois dormindo, lembrei de novo dos meus filhos. Me imaginei atrás das grades, meus filhos na mão daquele pai estúpido. Aí eu recuei, falei, não, não, não vou fazer isso. Aí foi a hora que eu pedi ajuda por uma amiga minha que trabalhava no CAPS, e ela me levou, e a psicóloga de lá falou para mim que eu precisava sair de São Paulo um pouco, porque mesmo que eu falasse não quero mais ele vinha atrás de mim e eu cedia. Então eu resolvi ir para o Mato Grosso, para casa da minha avó. Aí eu não tinha dinheiro para viajar, eu não estava trabalhando mais, porque assim, de tanto eu chorar, pensa você como um dono de empresa. Você está lá vendo a produção, eu era costureira, você está vendo a produção lá bombando, e uma das suas costureiras pingando lágrimas assim, uma atrás da outra. Aí eu fui avisada uma vez, duas, na terceira vez eu fui mandada embora.
né? Eu tava tão depressiva que eu não parava de chorar. O James era pequenininho, ele tinha 4 aninhos, ele falava para mim assim: Mamãe, você nunca mais vai parar de chorar? Porque eu chorava, eu só parava de chorar quando eu estava dormindo. Sabe? Tamanho estrago que esse relacionamento fez na minha vida. Teve as partes boas que eu te contei, mas também teve essa parte muito ruim. Eu acho que nessa parte ele agiu de muito má fé comigo. Ele me iludiu. E aí eu fui para o Mato Grosso, pedi para ele, né? Lá eu nunca gostei de pedir dinheiro para ninguém, mas eu pedi. Falei para ele, ó, eu preciso ficar 30 dias fora e eu não tenho dinheiro. Preciso ir para casa da minha avó. Aí ele falou, mas você volta em 30 dias, você volta? Eu falei, volto. E aí a Jennifer pagava a passagem também. Vamos dizer assim, que hoje ele me deu um valor de R$ 3.000 para eu viajar. Eu falei, mas para que tudo isso? Eu tô só te pedindo a passagem. Ele falou, não, mas nesses 30 dias você tem que se manter lá. Ele nunca foi assim, mão fechada comigo. Nunca. Eu é que não pedia nada. Até o carro que ele me deu, eu fiz questão de não ficar com o carro quando eu fui embora. Não fiquei com nada dele, nada. Eu saí da casa com a roupa do corpo, sabe? Com os meus pertences só, roupa. Aí fui para Mato Grosso com o James, Jennifer, mas eu, na rodoviária, eu avisei ele. Falei, "Ó, você lembra que você sempre me largou? Sempre você que terminou comigo? Então hoje eu tô terminando com você. Acabou, acabou aqui. E fui embora, entrei no ônibus, ele deu aquele show, chorou. Ele era uma pessoa muito discreta nesse dia, ele virou um barraqueiro, sabe? Ele esmurrava a porta do ônibus para mim não ir embora. Mas eu fui embora. Era para mim ficar um mês, sim, no Mato Grosso. Mas como eu estava demorando para voltar, ele começou a me pirraçar. Ele falava assim: fica aí, eu sei que você tá saindo com algum macho, pois fique você sabendo que eu estou me entendendo muito bem com a minha mulher. Ele quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para lá para quê? Para ser amante? Aí eu continuei no Mato Grosso. Arrumei emprego em casa de família e continuei. Fiquei lá, aí ele terminou comigo de novo, por telefone. Aí, de raiva, comecei a namorar um rapaz. Foi a pior besteira da minha vida. Pior besteira da minha vida. Comecei a namorar um rapaz, e não é que assim eu namorei ele me namorou. Ele começou o relacionamento comigo, ele sabendo que eu gostava de outra pessoa, ele já veio morar comigo, e eu aluguei uma casa e a gente foi morar junto. Fiquei 2 anos e 8 meses lá. Aí, quando eu voltei para São Paulo, o James estava com 8 anos. Quando eu voltei para São Paulo. Já estava com 8 anos. Aí foi onde eu cheguei aos 9 anos, que ele começou a tomar medicação. Tomou medicação até os 10 anos. E depois disso eu não consegui mais pagar o remédio para ele, então ficou sem. Então a gente morava num condomínio, na rua da casa da minha mãe, e toda hora era gente batendo no meu portão para me chamar, porque o James estava aprontando. Ou o James quebrou a vidraça de uma casa, ou o James bateu no cachorro do vizinho, ou o James sempre estava aprontando alguma. Sempre. Ele trocava os cadeados do portão. Tipo, tinha morador que deixava os cadeados abertos, sabe? Então ele catava o cadeado da casa um e fechava no, cadeado, no portão da casa 2, pegava da casa 2 colocava na casa 3. Aí, quando os proprietários iam sair, tinha que quebrar o cadeado. E era sempre o James. Lógico que meu filho não agia sozinho. Lógico. Que eu seria muito injusta se eu falasse para você, era ele sozinho. Não, ele tinha uma galera que encorajava ele. O James, ele era muito influenciado. Então, ele não tinha medo. Os meninos mandavam ele fazer, ele fazia. E eu falava, James, larga de ser bobo, eles estão fazendo você de besta. E o James ia. E depois quem apanhava era o James. Quem ficava de castigo era o James. Então, assim, e você pensa que parou por aí? Isso foi até o último dia da vida dele, aprontando. Arteiro. Arteiro. Tanto que a E última arte. Leia, quando ele foi crescendo nessa fase de adolescência, você notou alguma dificuldade? Porque muda também, né? Muda a voz, muda o corpo. Você notou que ele também mudou alguma coisa de comportamento? Ele amadureceu, o corpo dele, mas a cabecinha era de criança. Tá? A voz grossa, bonito. Meu filho era lindo. Olha aqui que lindo. Te mandei as fotos dele. E ele era assim. O Luan estava com 9 anos,
já vou te contar logo da fase grande dele, porque assim, na adolescência dele era terrível. Ele aprontava na escola, eu ia lá para resolver, e eu tinha o telefone de todo mundo da escola. Então, quando ele ia para a escola, eu ligava lá, falava pro coordenador, o James está na sala? Ele falava, tá sim. Falei, tem certeza? Por favor, vai lá ver para mim. Aí ele ia em videochamada, aí falava, James, dá um oizinho para sua mãe. Aí o James dava um oi para mim. Eu não sei explicar, mas eu tinha uma relação com o James que era um apego como se eu fosse perder ele. Eu não sabia que eu ia perder. Mas fazia vistoria no celular dele uma vez por semana. Foi vistoriando o celular dele que eu descobri um dia que ele experimentou maconha. Nossa, meu mundo desabou. Meu mundo desabou, dei uma surra nele, estava com 17 anos. Ele matou aula para ficar perto da escola onde tinha umas firmas fumando maconha. E aí ele conversando com os amigos pelo Message, aí ele falando, eu li a mensagem dele assim: Ah, a gente vai lá hoje? Tô na mó larica. Mano, não vejo a hora de chegar lá, bolar, acender e fumar. Ai, aquilo. Sabe quando o chão abre? Aí ele não estava em casa, ele tinha ido no mercado para mim. Quando ele chegou, eu falei: Vem cá, o que é isso aqui? Ele falou: Não tem nada a ver. Eu falei: O que é isso aqui? Seja homem, fala. Ele estava com 16 para 17 anos. Aí ele falou assim: É isso aí mesmo que você quer saber. Porque ele gostava de me enfrentar, sabe? James, ele não enfrentava ninguém. Ninguém. Ele era aquela, sabe o bom samaritano? Ele ajudava todo mundo, ele fazia o bem para todo mundo, mas comigo o negócio era mais embaixo. Ele batia de frente. Aí ele foi e falou para mim. Eu falei: Olha aqui, se for para você fumar maconha, você sai da minha casa. Porque aqui você não fica. Eu não criei um maconheiro. Mas sabe o que ele falou para mim? Ele falou como se ele fosse um viciado. Ele falou assim: Pois então eu vou embora, porque da minha maconha eu não largo. Aquilo me subiu o nervo, eu bati nele, dei uma surra nele, e ele foi embora de casa. Aí ele foi procurar abrigo, ele era da igreja. Ele foi procurar abrigo na casa de um amiguinho da igreja. Nisso eu telefono para um, telefono para outro, todo mundo da igreja. Grava bem isso que eu vou te falar agora, que vai ser importante no final. Todos os membros da igreja tinham meu telefone. Porque se o James atrasasse 5 minutos depois do culto, não me pergunte por quê. Me batia um desespero e eu tinha que ligar para ele. Para saber onde ele estava, o que aconteceu, porque ele não chegou ainda. O que ele fazia? Para não estar preocupada, ignorava a chamada. Aquilo me dá. Pronto. Eu já pensava assim: alguém pegou o James, fez maldade com o James, e agora está com o celular dele na mão e não me atende, porque sabe que eu vou descobrir tudo. Passava mil e uma coisa na minha cabeça. Não me pergunte por quê, que nem eu sei o porquê. É Mas eu tinha uma instinto de ligação. mãe. Eu tinha uma ligação muito forte com ele. Não que eu não tenha com os outros, tenho. Mas com ele era excessivo. Excessivo. Ele saía da escola às 11 da noite. Como a escola é perto, 11h15 ele tinha que estar aqui. Menina, dava 11h17 e já começava a subir para procurar ele. Meu irmão, larga de ser doida, larga de ser retardada, vai ver que o menino tá até ficando com alguma menina aí. Falei: Não, eu quero meu filho. Deus que me perdoe, da escola para cá é perigoso. Aí quando eu olhava, ele estava chegando perto do portão. Aí eu respirava aliviada. Então, grava bem o que eu te falei. A igreja inteira tinha meu contato. A igreja inteira. Todo mundo sabia como me encontrar, porque eu ligava para todo mundo, atrás do James. O James tá com você? Ó, é a mãe do James, tá? Salva o meu contato aí. É a mãe do James. Mas ele tá na onde? Ah, ele tá com o José. Passa o contato do José para mim. Aí: Oi, José, tudo bem? José, Pai do Senhor. É a mãe do James. O James tá aí com você? Ô, irmã Léia, ele estava aqui agorinha mesmo, mas ele desceu para casa do Francisco. E assim ia. Eu salvo meu contato aí, tá? É a mãe do James. Todo mundo tinha meu contato. Fora isso, tinha o grupo da igreja. Queria na mesma igreja que eu. Aí o James vai crescendo. O que mudou nele foi o que ele começou a criar músculo, começou a criar corpo, né, de homem. Ele era um homem com a cabecinha de criança. Para você ter uma ideia, o Luan estava com. O Luan é meu caçula. O Luan estava com uns 7 anos e ele com 18. Aí ele estava com o brinquedo do Luan. O Luan falando assim: Mãe, daí ele pegou meu brinquedo. Eu, James, dá para ele? Eu, claro que não. Eu peguei primeiro. Aí o Luan nasceu quando o James tinha 10 anos. O
que foi de um relacionamento meu que eu conheci no Mato Grosso. Lembra que Hum. eu te falei que comecei a Ah, namorar? perfeito. Então, aí o relacionamento começou lá e terminou aqui. Hum. Aí o James sempre assim, discutindo com o Luan, brigando com o Luan por brinquedo, por coisas bestas, mas era um irmãozão também, sabe? Uhum. Era um puta de um irmão. Ah, às vezes minha filha me ligava à tarde da noite, falava, mãe, você tem leite aí? Eu fui fazer mamadeira agora para as crianças e não tem leite. Aí eu olhava para o James e falei, James, leva um litro de leite lá para ela. Ele ia resmungando, mas ele ia. Ele ia. A minha casa, essa casa que eu moro hoje, que não está terminada, cada grão de areia que desceu para a construção foi ele que carregou. E olha que do portão para cá tem uma distância boa, porque o terreno é 65 metros de comprimento. Ele carregou cada lata de pedra, cada lata de areia. Então, assim, ele resmungava, mas ele fazia. O James, ele cozinhava como uma mulher. Ele fazia uma carne de panela que não tinha para ninguém, um frango ao molho. O James fazia panqueca, fazia lasanha, o James fazia arroz, fazia tudo. O James aprendeu a costurar. Às vezes ele falava para mim, mãe, aperta essa bermuda para mim. Eu falava, não, James, ó, tô sem paciência. Ele, então me fala como que faz. Eu ia lá e mostrava, ele apertava as bermudas dele. Apertava a bermuda, apertava a calça, ajustava as calças dele. Ele era muito inteligente. Só que ele era inteligente para algumas coisas e bobinho para outras, que ele não percebia malícia nos outros. Então o James teve a primeira namorada séria. Ele estava com 16 anos, ele teve a primeira namorada séria. Ele namorou 1 ano e 7 meses. Uma menininha de 14 anos. Mas pensa num cara que cuidava dessa menina. E eu não deixava o James trabalhar. O meu acordo com o James é que ele ia estudar. Porque o Jonathan e a Jennifer não terminou a escola. Então, não conseguia emprego direito, sabe, até hoje. É uma batalha. E o James, eu queria formar ele. Eu queria. Queria muito. Então, eu falei para ele, ó, a obrigação sua é estudar e me ajudar dentro de casa. Eu sempre trabalhei fora, né? Então, você não se preocupa com o emprego por enquanto. Paguei curso para ele, que não virou em nada. E ele tinha só que estudar. Aí ele namorava essa menina, a Tamires, aí ele falava para mim assim, mãe, a Tamires está sem shampoo. Como ele me ajudava em casa, ele limpava a casa para mim, fazia comida, que eu sempre trabalhei longe, meus trabalhos é tudo longe. É 2 horas e meia, 3 horas de trajeto. Aí eu falei, não, então o certo é ele ter uma mesada, né? Aí eu comprava o shampoo da namorada dele, absorvente, o que ela precisasse. Era uma menina meio largadinha, sabe? A mãe não dava importância. Só que daí ela queria vir morar aqui em casa com ele. E eu falei que não, que de jeito nenhum, James vai estudar. Não, não tem possibilidade. O que eles combinaram? Dela engravidar. Ela estando grávida, não tinha como eu recusar. Aí foi o que eles fizeram. Aí a Tamires engravidou. Aí ele chegou em mim e falou para mim: ah, mãe, eu sei que você vai ficar brava, mas é melhor você já saber logo. Hoje eu levei a Tamires no postinho e ela fez um teste de gravidez e ela tá grávida. Ela tá grávida. Aí a Tamires sentada do lado dele. Falei: o que você pensou, Tamires? Que quando você engravidasse, você ia vir pra morar aqui? Ela falou: é tipo isso. Depois você se enganou, que você não vai morar aqui. Eu vou conversar com teu pai, com a tua mãe. Se eles quiserem, eles me ajudam a fazer uma casinha para vocês aqui no terreno, que meu terreno é grande. Depois da casa pronta, vocês vão morar junto. Mas até que isso aconteça, você vai ficar na sua casa. Aí ele pegou e falou para mim assim: bom, eu tenho que dar notícia, bem hominho, sabe? Bem responsável. Bom, eu tenho que dar notícia para os pais dela que ela está grávida. E isso é uma função que eu tenho que fazer. Falei, então eu vou com você. Aí meu filho mais velho falou: eu também vou. Aí fomos nós três. Ele marcou com a mãe e o pai dela. O pai dela trabalhava à noite. Ele pediu para o pai dele não ir trabalhar nesse dia, que ele tinha uma coisa muito séria para contar. Aí fomos, aí ele contou pro pai, ele mesmo, não deixou eu abrir a boca. Contou pro pai dela que ela estava grávida, contou para a mãe, falou que o plano dele era trazer ela para morar com a gente. Aí a mãe dela falou: ah, que bom, né? Que bom, porque eu já estava querendo dar um fim na Tamires mesmo, porque eu já estou de saco cheio da Tamires. E deixa eu te falar uma coisa, não é assim que funciona. Ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui. Se vocês concordar, vocês me ajudam a construir uma casa para os dois, que foi a proposta que eu fiz para eles. O pai da Tamires falou: justo, concordo. Vamos fazer isso então.
A Tamires fica aqui durante a gestação dela, terminando a casa, eles vão morar junto. Aí eles iam emancipar a Tamires para ela poder casar com o James. Só que uns 2 dias depois, a mãe dela, ela disse que a mãe dela, ela ligou para o meu filho de manhã e falou para ele que ela não estava passando bem, que ela estava sangrando muito. Ele falou: o que que aconteceu, Tamires? Ela falou: não sei. Eu acho que minha mãe fez uma besteira. Ele falou: mas como assim? Ela falou: ela me deu um negócio muito amargo para mim tomar ontem. E eu tomei e comecei a passar mal. E agora eu estou sangrando e eu não paro de sangrar. Aí eu falei: James, você quer que eu vou lá? Eu estava no serviço, ele me ligou contando. Ele falou: não, mãe, isso aí é um assunto meu. Aí ele foi lá na casa dela, pegou ela, levou no pronto-socorro. Ela tinha sofrido um aborto. A mãe dela deu o abortivo para ela. Então foi indo, seguiram o namoro. Só que a Tamires era danadinha, sabe? A Tamires era bem danadinha. E um dia chegaram no James e falaram: ó, a Tamires está ficando com um menino na hora do intervalo, na escola. Aí ele falou: você pode provar? A pessoa mandou as fotos para ele. Ele falou: beleza. Ele chegou em mim e falou: mãe, eu vou ter que terminar com a Tamires. Eu falei: mas por quê, James? Mãe, a Tamires está me traindo. Tá aqui as fotos. Só que é o seguinte: assim como eu fui lá pedir ela em namoro com a mãe dela, eu vou lá contar para a mãe dela por que que eu tô terminando com ela. E foi o que ele fez. Chegou lá, ele falou que a mãe dela estava terminando com ela. A mãe dela: não, você não vai terminar com a Tamires, não, porque não sei o quê. E ele pegou e mostrou as fotos. Aí a mãe dela deu uma surra nela e cada um ficou pro seu lado. Pronto, o namoro do James durou 1 ano e 7 meses. James saiu desse namoro totalmente equilibrado, totalmente normal, vida que segue. Aí ele começou a gostar de uma menina na igreja. Passou um bom tempo. Aí Passou ele um já tempo e ele estava começou, com mais de 18 anos. tava com 18. Ele estava com 18 anos. E ele chegou a fazer alguma faculdade? É isso. Não, todo ano, quando estava chegando no final do ano, chegando 2 meses para terminar o ano, ele saía da escola. No Porque terceiro o ano. meu combinado com ele é que quando ele terminasse os estudos, ele ia começar a trabalhar. O James não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí, então, eu não sei o que dava nele lá, que ele saía da escola. No Eu ia terceiro na ano. escola, eu implorava para eles dar trabalho, para ele recuperar, sabe? Não adiantava, ele não fazia os trabalhos, ele reprovava. Ele parou no segundo ano. Segundo. Minto, ele parou no terceiro ano. Parou no terceiro ano. Mas assim, ele ficou uns 2 anos no terceiro ano repetindo, até que ele falou: não vou mais. Quando eu senti vontade de voltar para a escola, eu volto. Chorei bastante, porque eu queria ter o prazer de formar ele, né? Aí tá. Na igreja, ele começou a gostar dessa menina. Começou a gostar dessa menina, só que essa menina tinha namorado. Falei: James, sai fora, que essa menina tem namorado. Caramba, mãe, tudo que eu falo pra você, você vê, é do contra. Eu: James, essa menina tem namorado, James. E eu comecei a ver algumas coisas erradas dentro dessa igreja, eu saí fora. E convidei ele para sair também. Falei: sai também. Tem muita coisa errada acontecendo aí. E ele: não, 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 porque eu, assim, eu sempre fui cristão, né? Aí ele: não, não, porque eu gosto de lá. E aí ele continuou. Aí ele ia desabafar com a pastora, a suposta pastora da igreja, que depois eu descobri que ela não era pastora coisa nenhuma. Aí ele falou assim: ah, eu gosto dela, eu amo ela, mas a minha mãe fala que não é para mim ficar com ela e para mim ir embora da igreja. Aí a pastora falou para ele: James, não dá atenção para sua mãe. Sua mãe é uma endemoniada. E essa menina é para você sim. Deus está moldando ela para você. Cada vez que o James falava dela, de ficar com ela, mais ela se fortalecia com o namorado dela. Aí eu chamava ele de novo: James, presta atenção. Deus é justo. Deus não destrói um relacionamento para construir outro, meu filho. Tem tantas meninas nessa terra. Esquece essa menina, James. Ele: não, você não quer minha felicidade. Aí a pastora da igreja começou a colocar ele contra mim. Aí ele já não me contava mais o que acontecia com ele. Só que eu ainda tinha acesso ao celular dele, né? E aí foi. Os 18 anos dele todinho apaixonado por essa menina, sofrendo por causa dessa menina, sofrendo que dava dó. Aí apareceu uma, uma ovelhinha na igreja, sabe, um lobo fantasiado de ovelhinha, uma moça.
e cismou com o James, sabe? Cismou, fez amizade com ele, ela era muito comunicativa e ele também. Meu filho ele falava de qualquer assunto. Se você queria falar de política, ele falava de política. Se você queria falar de futebol, ele falava de futebol. Falava de tudo, tudo quanto é assunto que você pode imaginar. E falava com coerência. Não é aquelas pessoas que falam asneira. Porque ele pesquisava muito no YouTube, ele lia muito, então ele tinha uma sabedoria que era fenomenal. Aí essa moça vai chavecando ele, chavecando. Ah, você está sofrendo, você precisa sair, se distrair. Vamos se reunir. Aí eu chamava um grupo, né, de jovens, vamos sair. Aí o James me avisava, né, ele ia sair da igreja, mãe, eu vou para a pizzaria com o pessoal da igreja. Aí eu deixava. Mãe, ó, hoje a gente vai para a casa de esfirra com o pessoal da igreja. Tá bom, James, não demora não. Volta logo para casa que sabe que eu tenho que dormir cedo. Aí, mãe, nós vamos na pastelaria. Essa menina foi se aproximando dele, se aproximando, se aproximando. Quando foi um dia, ele falou para mim assim: mãe, hoje à tarde você vai ficar sabendo de um negócio que está acontecendo comigo. Eu falei, James, pelo amor de Deus, você tá com algum problema? Ele falou, não, você vai saber de um negócio que está acontecendo comigo. Quando foi à tarde, quase na hora do culto, de começar o culto, essa menina dessas escadas aqui de casa, e falou, mãe, eu e a Lê, a gente está namorando. Falei, o quê? Como assim namorando? Eu falei, a gente está namorando, a gente se gosta. Aí eu olhei bem para ela, eu medi ela de cima e embaixo. Eu falei, James, isso não vai dar certo, não. Isso não vai dar certo. Sai fora. Ela não é para você. Aí ela olhou para mim, toda debochada, e falou: por que, sogra? Eu falei, você não serve para meu filho. Algo dentro de mim está falando aqui, você não serve para ele. Desculpa a minha sinceridade, mas você não é para ele. Você não vai fazer ele feliz. Ela, pois eu vou provar para você que eu vou fazer ele muito feliz. Começaram a namorar, contra a minha vontade. Aí eu comecei a descobrir que essa menina bebia demais, essa menina fumava maconha, e ela fumava e oferecia para o meu filho. Só que ele estava firme na igreja, ele não queria. Ele falava, não, não quero. Não quero e não quero que você use também. Aí ela começou a cobrar dele, é, como que eu posso te dizer? Ela começou a cobrar dele intimidade, né? Ela tinha uma vida sexual ativa. Só que a igreja, não sei se você sabe, não é permitido ter relações fora do casamento. E ela começou a cobrar isso dele. Isso começou a gerar um transtorno entre os dois. Então os dois começaram a brigar demais por isso. Porque ele tentava explicar para ela, ele falava para ela assim: por mais que eu te ame, por mais que eu te desejo, eu quero levar o meu ministério acima de qualquer coisa. Você precisa me respeitar. Então o que que ela fez? Então, já que nós só pode transar depois de casar, vamos marcar o casamento. Ela era louca, louca, louca. Pensa no nome, psicopata era aquela menina. Aí ela marcou o casamento, nós fomos lá conhecer o buffet, eu até achei estranho. Um buffet de casamento, com decoração de girassol, com drone voando, sobrevoando, com umas coisas assim que não fazia sentido, sabe? É... Aí eu peguei e perguntei para ela, falei assim, mas por que girassol? Ela falou assim, ah, porque minha irmã gosta. Tá, não discuti. Eu falei para ele, simplesmente eu falei para ele que estava fora do orçamento dele. Nessa época ele estava trabalhando no Burger King. Aí eu falei para ele, ó, tá fora do seu orçamento. Ele falou, mãe, os padrinhos também vão ajudar a pagar o salão. Eu falei, beleza. A mãe dela ia dar metade. Achei muito estranho. A mãe dela ia dar metade. Eu falei, mas tá bom. Eu também vou ajudar no que eu puder. Aí ela fez ele na CVC, reservar passagem, fazer um pacote. Hotel e passagem, estadias para Natal. Eles iam passar lua de mel em Natal. Aí tá, esse salão estava reservado, diz ela que era para o casamento deles. Ele estava pagando para o casamento deles. Só que o que acontece? Eles terminam a volta, terminam a volta, terminam a volta. Aí é onde entra a história que eu falei para você, que ela fez com ele o que o meu ex-marido fez comigo. Sabe? Começou a brincar com a cabeça dele. Eu consegui ter equilíbrio e me mantive firme. O James não, ele era muito novo, ele era muito inocente. Então ela terminava com ele de manhã, à tarde ela dizia que estava confusa. Quando era noite, ela falava: pode dormir com Deus, tá, meu amor?
Pode escolher o nome dos nossos filhos, que a gente vai casar e a gente vai ser muito feliz. Desse jeito. Era direto assim. Só que daí, chegou no dia 1º de novembro de 2020. O James estava prestes a completar 20 anos. Aí, o que que acontece? Eu precisei viajar para Rio Claro, porque tem uma tia idosa, uma tia da minha mãe, idosa, que ela tem 70 e poucos anos e tem um filho especial de 50 e poucos anos. O filho dela é acamado. E ela deslocou o ombro, tentando dar banho nele, então eu fui lá para ajudar. Passei uma semana lá com ela. Resolvi algumas coisas de banco para ela, resolvi algumas coisas pendentes, né? Fiquei uma semana lá. Só que eu fui para lá no dia 1º. Quando amanheceu o dia, no dia 2 de novembro, dia de finados, eu acordo com um texto enorme no meu WhatsApp. Aí eu vou ler esse texto. Tava lá, ela falando para mim que estava terminando com o James, porque não dava certo, porque ele não estava atendendo às expectativas dela. O que que você tira por isso? O que eu te falei, eles não estavam tendo relações. Que o James estava deixando a desejar. Então, eram essas coisas que ele falava com ela, sabe? Então ela foi me contando tudo no texto, assim, que não dava mais, ele estava sufocando ela, e que ela estava ficando doente por causa desse relacionamento, que era melhor eu falar para ele que não dava mais certo. Falei, como assim eu falar? Não, senhora, eu estou viajando, eu não estou em São Paulo, quando eu voltar, vai sentar eu, você e ele e sua mãe. Aí, quando eu voltar, você termina com ele. Ela mas aconteceu um negócio chato ontem, e isso para mim foi a gota d'água. O que que tinha acontecido no dia anterior? Teve uma festa das amigas dela e ela bebeu todas, ela fumou maconha, ela subiu em cima da mesa e começou a dar um show dela. Aí ele pegou na mão dela e falou assim: desce. Ele chamava ela de Vida. Vida, desce. Por favor, desce. Aí ela pegou, tacou o copo que ela estava na mão, tacou no chão e falou: chega! Para mim, chega. Ela desceu da mesa, chamou um Uber e falou pro Uber assim: colocou o endereço da minha casa e falou pro Uber assim: ó, leva essa coisa daqui. Como se ele fosse um cachorro. Leva essa coisa daqui. Ele, Vida, vamos conversar. Ela vai, some, vaza, dá linha. Humilhou mesmo ele, sabe? O que que ele fez quando ele chegou em casa? Ele pegou, se sentiu mal, catou todos os remédios que tinha dentro de casa e tomou. Foi a primeira tentativa dele, no dia 1º de novembro de 2020. Essa data ficou marcada para mim. Foi o dia que meu filho mostrou que ele estava doente. Aí ele pegou, ele tomou os remédios e falou, mandou um vídeo para ela. Falou: não vou mais encher seu saco. Pode viver a tua vida do jeito que você quer, porque para mim já deu aqui. Aí mostrou os remédios que ele tomou. Aí ela saiu da onde ela estava, veio aqui, esmurrando o portão. Meu irmão mora na casa da frente. Esmurrando o portão, aí acordou meu irmão e falou pro meu irmão que o James tinha tomado remédio. Aí socorreram o James. O James passou a noite no pronto-socorro, fez lavagem estomacal. E aí levaram ele para casa da minha mãe, que eu moro em Itapevi, minha mãe mora em Carapicuíba, cidades vizinhas. Não sei de onde você é, então talvez você não tenha noção de onde seja. Mas são cidades vizinhas. Aí ela entregou ele na casa da minha mãe como se ele fosse um cachorro. Sabe? Falou: ó, vê o que vocês podem fazer aí, porque eu já estou de saco cheio. Aí tá bom. No dia seguinte, eu recebi as mensagens dela, né? Agora eu não vou conversar com você, não. Eu vou conversar com você perto do meu filho. Eu quero saber a versão dele. Liguei para minha mãe e pedi para minha mãe não deixar ele vir para casa. Falei: mãe, não deixa ele ir para casa, ele não pode ficar sozinho. Fica com ele aí até eu voltar. Minha mãe segurou ele lá, tudo, até ela voltar, até eu voltar. Nessa de que ele ficou na casa da minha mãe, ele pulou de cima da laje. Também discutindo com ela em videochamada, pulou de cima da laje. No dia seguinte, ele tomou produto de limpeza. Foi muito assim, foi 3 coisas na mesma semana. Aí ninguém me contou nada, porque senão eu ia voltar imediatamente para casa e deixar minha tia na mão. Eles contornaram lá a situação. Aí quando eu voltei, eu conversei com ele, conversei com a minha mãe me contou o que aconteceu e eu conversei com ele. Falei: James, por que tudo isso?
Para que tudo isso? Quando você terminou com a Tamires, você ficou bem, você manteve o equilíbrio. Por que que você está assim agora? O que que está te faltando, meu filho? Falou, mãe, não sei. Eu sinto que se eu ficar sem ela, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Porque ela encheu a cabeça do James. Ela encheu ele de ilusão, ilusão. Ela disse que assim que eles se casassem, eles iam para os Estados Unidos. O pai dela morava nos Estados Unidos e já estava providenciando a documentação dos dois, para os dois morar. Era o sonho do James morar nos Estados Unidos. E ela vai e fala justo isso para ele. Ela colocou um monte de coisa na cabeça dele, ela criou um mundo onde ela era a dona da vida dele. E ele mergulhou. Então, o James não existia na cabecinha dele, o James não existia sem essa fulana. Não existia. E aí eu tentava trazer ele para a realidade, E e Leia, nada. nessas tentativas que ele teve acompanhamento médico de psiquiatra, foi aconselhado no hospital alguma ajuda nesse sentido, ou nada no momento? O hospital não aconselhou nada. Eu que, por conta própria, quando eu cheguei de Rio Claro, eu peguei ele e levei no CAPS, porque o CAPS você não precisa marcar consulta, né? Eles fazem o primeiro acolhimento. Até fica a dica para quem estiver assistindo o vídeo, Isso é né? importante. Se tiver algum problema com depressão, tristeza, ansiedade, corre para o CAPS mais próximo. Eles fazem o acolhimento, passa com a psicóloga, se necessário, encaminha para o psiquiatra, que foi o caso do James. Aí o James passou com a psicóloga, passou com o psiquiatra viu que ele estava bem abatido, assim, o olhar dele estava apagado, não tinha brilho. Aí passou medicação. Essas medicações, como ele já tinha tentado com medicação, ficou para pegar semanalmente, todas as quintas-feiras. Então eu ia lá buscar o remédio dele, porque eu trabalhava numa loja, numa multinacional, eu trabalhava segunda, quarta e sexta. Ou segunda, terça e quarta. Então, todas as quintas, eu ia com ele passava na psicóloga, eu trazia a medicação e eu medicava ele. Aí o James começou a se cortar. Começou a se cortar, começou a se furar. E assim, com muita frequência.